Olá, meus amores, vamos lá agora para o capítulo 14, resenha e sinopse, né? Da leitura para a escrita. Então aqui temos um livro e temos o ponto de partida. Quando você lê um livro ou vê um filme que gosta muito, costuma trocar ideia com seus amigos, normalmente, né, gente? A gente fala, indica. Já escreveu um diário, um blog ou no jornal de uma turma um comentário sobre algum livro que você gostou? Aí que agora é pessoal, né? E quando vai assistir a um filme ou comprar um livro, você costuma ler o que as pessoas escrevem sobre ele? Eu acho que isso é importante, né? Porque aí a gente pode não só que os outros influenciem a nossa opinião, mas a gente sabe que é importante, né? Às vezes a gente acha que aquele título é muito bom e tal, e vai ler e não é legal. Muitas das vezes a gente não dá importância a um determinado título e é super legal, né? Então, acho que ouvir a opinião do outro não quer dizer que a gente vá fazer o que o outro está mandando, né? Mas, porém, ajuda. Quais são os objetivos dessa unidade? Reconhecer, gente, qual é a função social desses gêneros, da resenha e da sinopse. Quais são as principais características, o que vai diferenciar elas? Produzir a resenha como caráter argumentativo, acredito eu que seja com Lívia, e compreender o papel, agora sim, das preposições, das conjunções e do pronome relativo na coesão. Porque para ter coesão, gente, é a parte gramatical, é a coisa correta. Então, onde você coloca esse pronome relativo, se ele está relacionando com o termo anterior, para você não repetir, o que você substitui para que fique correto? Conjunção, são expressões, são palavras que ligam as orações, qual que você deve fazer para ter um texto coeso, e as preposições a mesma coisa. Compreender quais são os valores semânticos, quais são os significados, que muitas das vezes uma preposição, dependendo de onde ela estiver, ou conjunção, é a mesma, porém ela tem significados diferentes. Então, qual é o valor semântico, significativo delas? Na resenha, gente, ela consiste, né, na avaliação de uma obra. Então pode ser um livro, pode ser um CD, um filme, um evento artístico que traz, podem grifar isso aí, uma reflexão crítica sobre os seus pontos positivos e negativos. Isso que é resenha. Seu objetivo, gente, é oferecer ao leitor informações e opiniões para que ele opte por consumir ou não aquela obra. Tá? Geralmente é publicada em jornais e revistas, tanto impressos quanto digitais, e ela apresenta uma apreciação crítica do resenhista, que deve avaliar o conteúdo e a qualidade. Então, ao mesmo tempo, né, na verdade, é uma avaliação da obra. Aqui tem uma resenha que vocês irão ler para poder responder essa interpretação aqui. Aqui tem a estrutura da resenha. Gente, tem que seguir isso aqui, porque na verdade ela é dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, ela pode apresentar uma contextualização da obra, tratar da sua importância, trazer as informações biográficas do autor, dos prêmios, né, da obra. O desenvolvimento, em geral, consiste em mostrar as características dessa obra. E aí, como é que você vai desenvolver? A sinopse, que é o resumo da obra, com o objetivo de apresentar essa obra. Então, aqui já está a diferença. Ó. Resenha é a avaliação e a sinopse é o resumo da obra. E a própria avaliação, que é a apreciação crítica dessa obra, é o posicionamento do resenhista a respeito dela, apresentando seus argumentos, defendendo se é bom, se é ruim, né? E a conclusão, pode-se trazer uma síntese do posicionamento dele, dizendo se é positivo ou negativo. A resenha, gente, é um texto opinativo, pois cabe a seu autor avaliar os argumentos consistentes na qualidade daquela obra. Aí agora vem os conceitos de circulação, por onde passa, normalmente, né, é periódico, passa em jornal, em revistas impresso, na web, tá? Aqui tem uma outra resenha, e agora vocês vão falar sobre ela aqui, ó. Aqui tem mais interpretação, e aí sim aparece a sinopse. A palavra sinopse refere também a um gênero autônomo. É um veículo em jornais, revistas, em sites de editoras e de entretenimento
no mesmo da contracapa dos livros. Quanto ao resumo do enredo que faz parte de outro texto, como a resenha. Em uma locadora de filme, você já deve ter lido na contracapa de algum DVD do que se trata. Então, a sinopse, na verdade, é um resumo. Aí fala da parte principal da narrativa, a característica dos personagens, quem é o principal. Aqui tem uma sinopse, ó, mostrando quantidade de páginas, tradução, formato, peso. Ó, vocês irão responder. Aqui é para fazer um linkar. Você é o autor. Aqui a professora de redação, Lívia, é que vai pegar com vocês, mostrando. E nós vamos agora para a parte de gramática, que é essa aqui, língua viva. Coesão por conexão. Então, o próprio nome está falando. O que é coesão? Coesão é uma coisa coesa. Olha aqui, ó. É um elo, é ligado. Uma coisa tem que estar em perfeita harmonia para que haja essa produção. Temos aqui um texto. Temos a interpretação desse texto. E aí sim nós vamos começar com as classes gramaticais. A primeira que aparece para a gente aqui são preposições. Quais são as preposições mais importantes da língua? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, traz. São expressões, palavras que ligam outras palavras. Pé de moleque, café com leite. Então, preposição é que faz a conexão. Olha, são palavras invariáveis. Você não tem um plural des. Você só tem de. Já ouviram falar? Ah, ele está des costas. Não existe, está errado. É de costas, tá? Porque ela é invariável, não modifica, não vai variar, ó, não flexiona, tá? Não tem mudança. Existem as preposições essenciais e aquelas que são acidentais. As essenciais foram essas que eu falei para vocês, ó. A, ante, escrevam aí. Até, com, contra, já está aqui. De, desde, escrevam aí. Em, entre, escrevam aí. Para, por, perante, agora vamos escrever. Sem, sob, sobre, traz. Essas são as preposições essenciais. As acidentais, gente, são palavras de outras classes. Um exemplo muito que aparece demais é a palavra segundo. Tem o segundo numeral, tem o segundo que é preposição, e essa sim. Então, quando elas são preposições por acidente e não porque realmente são preposições, tá? Quais aparecem mais? Óbvio que são essas aqui, que são as essenciais. Aqui nós temos o exercício. E agora, ó, locução prepositiva. Eu já falei em locução verbal, locução adverbial, locução adjetiva e agora locução prepositiva. Todas as vezes que vocês ouvirem falar na palavra locução, é porque é mais de uma palavra, são duas ou mais palavras, tá aqui, ó, que aparece equivalente à preposição, tá? Relação de sentido, foi o que eu falei com vocês. Uma mesma preposição que pode estar em local diferente da frase e ter sentido totalmente. O de é constante nisso. Totalmente diferente disso aí. De é chave de normalmente aparecer para dar. Para também aparece muito e o a também aparece muito, tá? E tem sentido diferenciado. Vamos ver aqui, ó, identifica o sentido. Quando eu falo, a porta dava para a praça, para, aqui no caso, é lugar. Onde babás passeavam com crianças. Esse com aqui é companhia. Daqui a
Sua casa, distância. Você quer ir de carro, é o meio. Então, olha aqui, ó, de carro, que eu falei com você do de. Ele é totalmente diferente. Meio. Agora, vamos olhar esse D daqui, ó. Cortou-se com... Esse com daqui é companhia. Esse com daqui, ó, com a faca é instrumento, ó. Com e com. Um é companhia, o outro é instrumento. Olha esse D aqui, ó. De porcelana, a matéria que é a faca. E aqui, de carro, o meio que você está indo. Então, é a mesma preposição, ó, de e de. E é diferente, tá? Isso que é valor semântico das preposições. É ver o sentido, ver realmente qual é o sentido dela. Aqui nós temos os exercícios e agora a conjunção. Conjunção, gente, é a palavra que liga orações. Orações, ninguém pode esquecer, tem que ter verbo. Carla saiu e Caio foi estudar. Sávio foi ao banco e Heitor passeou no parque. Larissa foi ao shopping, mas não comprou nada. Então, ligou orações. Mateus estudou bastante e tirou boa nota na prova. Kevin está presente e a professora gostou do seu comportamento. Faltou eu falar quem, gente? Acho que eu falei todo mundo. Ou faltou alguém? Se faltou, me desculpa, tá? Porque é tudo improviso. Então, vamos lá, vamos continuar. Exercícios. Ó, exercícios, relação de sentidos, isso aqui é importante. As conjunções é a mesma coisa da preposição. Geralmente se classificam conforme os significados que elas produzem. O dia amanheceu e eles saíram de casa. Eu somei. Isso aqui tá ligado, gente, às conjunções coordenadas, que é adição, adversidade, né? Conclusão, explicação, causa, tempo. Então, aqui, ó, quando estou me referindo a tempo, por que estou me referindo a causa, portanto, conclusão. Temos aqui os exercícios relacionados a essas conjunções e, por último, chegamos no pronome relativo. Pronome relativo, gente, pronome é aquele que acompanha ou substitui o substantivo e ele está linkado, relacionado a um termo anterior da frase. Tá? Isso aqui também é interpretação, e aí sim vem aqui o emprego desses pronomes. Isso aqui é importante vocês saberem. O que, quando ele se refere a coisa, pessoa e lugar, e ele pode ser equivalente a o qual, quando você pode fazer essa modificação. Então, isso é pronome relativo. O menino estudou muito, ponto. O menino saiu cedo. Para você não repetir o menino estudou muito, que saiu cedo. Você tirou o menino, você tirou na segunda oração a repetição, porque esse termo está se relacionando a um termo anterior. Isso é pronome relativo. Relacionar. Nós temos o que, nós temos o qual, que aqui ele está se referindo ao antecedente, a pessoa, coisa e lugar também. Nós temos quem, que é só para pessoa. Nós temos cujo, que é o mais enjoadinho, mas ele expressa posse. Então, se ele expressa posse, se torna mais difícil e fácil ao mesmo tempo. Você tem que entender esse sentido. É usado para expressar a ideia de posse. Todos os anos são caçados mais de 30 mil elefantes, cujas presas, então a posse de quê? Das presas dos elefantes. Então é a posse, tá? Então essa relação aqui tem que ficar clara na sua cabeça, senão a gente erra cujo, cuja, cujos, cujas. Isso aqui é fatal, hein? E o quanto se refere a pessoa ou coisa. E aí você pode, ele sempre vem precedido de quem? Tudo, todos e tanto. E suas variações, olha aqui, ó. O quanto, ele é fácil por isso, porque antes dele vem, ó, todos, ou tudo, ou tanto. Então fica fácil. Onde é para lugar, né? Indicação de lugar. Então, não tem o porquê de errar. E aí a gente vê que o pronome relativo antecedido por preposição é possível ou não. Olha o exemplo aqui.
Esses pronomes, de acordo com a gramática, antecedidos por preposição, sempre que um verbo ou o nome da oração introduzida exigir. E aí a gente precisa saber regência. Se o verbo ele pede a preposição, que no caso é o a aqui, ele vai ter anteriormente a preposição antes do pronome relativo. Se não, se o verbo não pedir, não coloque, tá? Não coloque. Esse aqui eu não vou pedir isso aqui a vocês não, mas o anterior todo eu vou puxar bastante, tá? Gente, olha, peço perdão a vocês por algum atropelo, por alguma situação. Estou gravando desde cedo, mas um beijo carinhoso, tá? Amo vocês, vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, não entendeu, me liga, me pergunta. Eu estou aqui pronta para ajudar. Quero fazer o máximo para a gente fazer essa parceria como sempre, cada vez melhor, tá? O hora de estudo vocês façam, porque eu vou passar o cronograma para a gente corrigir e vai valer nota como sempre, tá bom? Um beijo. Amo vocês de coração, muita saudade.